Sejam todos bem-vindos ao canal Falando Jonas. Hoje eu e o Klaus, fala oi Klaus, oi. Vamos falar de América Latina e América Anglo-Saxônica, continuando o último vídeo da aula de Geografia. Beleza? Vamos falar sobre população e economia. O Klaus já vai fugir, né? Ô, coisa fofa. E bora lá que a aula tá bem legal. O Klaus tá doido aqui. Bom, já que o Klaus não quis me ajudar a dar a aula, vamos começar a falar da população e da economia da América Anglo-Saxônica e da América Latina. Bom, o território americano ele é ocupado de forma irregular e isso é uma herança colonial. A concentração está principalmente na área litorânea, principalmente na área leste, banhada pelo Atlântico, por conta da comunicação com os europeus colonizadores. E há uma dificuldade muito grande na ocupação de áreas montanhosas. Você tem os índices demográficos mais altos encontrados na porção leste, como eu disse, por conta do planalto de baixa altitude. A existência de formações vegetais que existem na região, como a Mata Atlântica, que vão favorecer a ocupação humana. O extremo norte e sul, a Patagônia e o Alasca, né, a região do Canadá, clima muito frio, ocupação muito baixa. Você tem ainda áreas com baixa densidade demográfica, como a região da Amazônia, áreas áridas e semiáridas na porção central do continente. Então você tem uma distribuição muito irregular. No oeste, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, o povoamento é limitado pelo relevo montanhoso. Na segunda metade do século XIX, a América Anglo-Saxônica, principalmente os Estados Unidos, passou por um período de crescimento econômico muito grande, que promoveu uma melhoria na qualidade de vida e redução da taxa de mortalidade. Esse aspecto, aliado à chegada de muitos imigrantes, proporcionou um rápido crescimento populacional. Na virada do século XIX para o XX, a taxa de mortalidade permanecia alta entre grupos menos favorecidos, os afrodescendentes, ex-africanos, ex-escravos. E durante o século XX, as taxas de natalidade vão diminuir, influenciadas pela urbanização, pelo alto custo da criação dos filhos, pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho, pela disseminação de métodos anticoncepcionais, planejamento familiar, entre outros, que a gente pode discutir depois numa aula de geografia. A partir da década de 50, a redução da natalidade, associada a rigoroso controle de imigração, vai resultar numa queda de crescimento demográfico. Já na América Latina, ocorre o contrário. No mesmo período, o número de habitantes da América, Anglo-Saxônica começa a reduzir. Nos países latino-americanos começa uma explosão demográfica. O aumento da taxa de natalidade e a redução da taxa de mortalidade foram consequências de melhorias médico-sanitárias, campanhas de vacinação, investimento em atendimento médico hospitalar, ampliação do tratamento de água, coleta de lixo e esgoto. Isso vai fazer com que a população cresça muito e de forma rápida. É o que a gente vê principalmente em países mais pobres, que estão se desenvolvendo. E os indicadores socioeconômicos da América são completamente diferentes. O Klaus está aprontando feio aqui. Os indicadores são completamente variados na América inteira. Principalmente por conta da distribuição da riqueza, que é totalmente desigual, que prejudica principalmente as condições de vida da maioria da população. Na América Latina, você tem uma distribuição muito irregular, na América Anglo-Saxônica, uma distribuição um pouco mais regular. Não quer dizer que seja justa. Beleza? Saindo da área demográfica, indo para a área econômica, vamos falar dos recursos naturais. A América ela é rica em recursos naturais de norte a sul, tanto na América Anglo-Saxônica quanto na América Latina, e são explorados das maneiras mais variadas possíveis. A formação geológica do continente favoreceu isso, e a presença dos dois oceanos, tanto o Pacífico quanto o Atlântico, favorece a atividade pesqueira e, além disso, tem uma rede extensa, né, uma rede hidrográfica extensa, que facilita a obtenção de energia elétrica,
tem os diferentes tipos de clima, solo, as variadas formas de relevo. Enfim, tudo isso favorece principalmente a prática da boa agropecuária. A biodiversidade também é um fator muito importante e é aproveitada pelas indústrias como a de medicamentos e cosméticos. Jazidas minerais e combustíveis fósseis são explorados na América e encontram-se espalhadas pelo continente, principalmente nas áreas costeiras. No Brasil, a gente tem o pré-sal, por exemplo. Na América anglo-saxônica, há jazidas principalmente de petróleo, carvão, ferro, urânio e gás natural, junto com o dinheiro, possibilita o desenvolvimento de uma grande e diversificada quantidade de indústrias. Estados Unidos e Canadá empregam modernas técnicas para a extração de minérios e as leis ambientais controlam a produção por meio de fiscalização rigorosa e aplicação de multas ambientais fortes. Para escapar desse tipo de fiscalização, várias empresas mineradoras da América anglo-saxônica migram para a América Latina, onde encontram uma quantidade grande de recursos naturais e leis mais brandas. Nessas áreas, muitas vezes, em muitos casos, as condições de trabalho são mais precárias, os direitos trabalhistas não são respeitados e as leis ambientais também não são tão rigorosas assim. Na economia de muitos países latino-americanos, da América Latina, óbvio, como Bolívia, Jamaica, Equador, Venezuela, a exploração de minérios é a principal fonte de renda. Na Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e a Bolívia, um dos maiores produtores de gás da América. No entanto, apesar de possuir muitas jazidas em seu território, a maior parte desses países não tem tecnologia de pesquisa, extração, beneficiamento. Dessa forma, eles acabam extraindo, mas sendo levado para outros países para ser desenvolvidos. Como assim? Se extrai o recurso mineral nesses países, mas as empresas transnacionais levam para outros. Então, acabam reproduzindo uma dependência desses países em desenvolvimento, que vende os seus recursos naturais para os países mais desenvolvidos só para beneficiar a sua economia. É o caso do Brasil mesmo, que não refina toda a gasolina que consome. Agora, na agropecuária, é muito diversificado pelo continente inteiro. Na América anglo-saxônica, você tem técnicas extremamente modernas, utilizadas principalmente na seleção de sementes, uso de agrotóxicos e fertilizantes para corrigir imperfeições do solo, controlar pragas, modernização da agricultura com máquinas. Isso faz com que ela seja uma das mais desenvolvidas do mundo. Qual o problema? Favorece a produção. Óbvio, é uma das maiores produtoras do mundo, principalmente nos cinturões agrícolas, chamados de belts, nos Estados Unidos. Mas reduz o número de trabalhadores no campo, causando o êxodo rural. Entre os principais belts, ou cinturões, destacam-se o de trigo, o de milho e o de algodão. Isso também é um problema, porque você tem diversos incentivos do governo que acabam causando problemas para outros produtores, mas isso é assunto para uma outra aula. Os investimentos em tecnologia tornam os países da América anglo-saxônica grandes produtores agrícolas, principalmente de trigo, soja, centeio e cevada, com a produção voltada para o mercado interno, que é muito diferente da América Latina. Na pecuária, são adotadas tecnologias avançadas que aumentam a produtividade, como a inseminação artificial e modernização genética, que também são empregadas no circuito de carnes nos pampas argentinos e no Brasil, na América Latina. O Brasil e a Argentina não estão atrás, então, da América anglo-saxônica nesse ponto. Porém, as características agropecuárias da América Latina são diferentes. Em vários países da América Latina, você tem uma produção agropecuária voltada para exportação, ou seja, mercado externo.
principalmente praticadas em propriedades monoculturas e grandes. A herança da colônia ainda, dos grandes, das plantations, né, que a gente viu nas aulas de história. Essa estrutura, que é herança do tempo colonial, são principalmente de produtos tropicais, como cana-de-açúcar, banana, e são cultivadas por uma mão de obra barata. Atualmente, países como a Colômbia, Paraguai, Cuba, Guatemala, que continuam economicamente dependentes da exportação de produtos agropecuários, com um ramo diferente: café, cacau, cana-de-açúcar e a banana. Em geral, possuem técnicas tradicionalistas, o que resulta numa baixa produtividade e numa ruralização maior, diferente da América do Norte, ou melhor, da América anglo-saxônica. Os investimentos em mecanização, fertilização, drenagem e recuperação do solo são escassos ou quase inexistentes. Agora, como eu disse, lá falando de agropecuária, países como Brasil, Argentina, México e Chile têm uma produção agropecuária forte, principalmente na área da mecanização e na produção. Uso intensivo de máquinas, tecnologia sofisticada e uma alta produtividade. Basta ver a Embrapa, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, que faz com que a pesquisa, tanto genética quanto a pesquisa produtiva, no Brasil seja uma das melhores do mundo. Lembrando, o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, um dos maiores produtores de soja do mundo, e lembrando o slogan do velho Vargas: Brasil é o celeiro do mundo. Mudando de assunto agora, indo para a indústria, no continente americano, o setor secundário ele concentra-se mais na América anglo-saxônica do que na América Latina, apesar de você ter ramos espalhados pelo continente inteiro. Os países da América anglo-saxônica possuem tecnologia de ponta e são altamente industrializados, principalmente em regiões como Quebec, Ontário, no Canadá, que se destacam a região a produção da siderúrgica. Nos Estados Unidos, tem uma das áreas mais antigas do mundo, né, uma das áreas industriais mais antigas do mundo, se destacam principalmente a produção do ramo automobilístico, têxtil, metalúrgico, mecânico, siderúrgico, aeronáutico e naval, e agora no sul, né, no chamado Sunbelt, a área espacial, aeroespacial e petroquímica. Nesses dois países, você tem uma grande porção de investimentos em pesquisas, educação e formação profissional. Isso faz com que grandes áreas de desenvolvimento tecnológico sejam criadas, principalmente na Califórnia e nos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. Inclusive no Vale do Silício, onde estão as empresas com tecnologia de ponta na área da informática, eletrônica e robótica. Por isso, uma desigualdade nessa divisão industrial, né, no setor secundário. Os países da América Latina tiveram tardiamente uma industrialização, principalmente comparado à América anglo-saxônica, o que faz com que uma grande dependência seja criada. Isso apresenta uma característica de dependência de capital e tecnologia provenientes da América anglo-saxônica, principalmente de empresas sediadas lá na Europa e no Japão. Na maioria dos países da América Latina predominam indústrias têxteis, de alimentos e bebidas, que empregam baixa tecnologia no processo produtivo, pouca mão de obra qualificada e mão de obra barata. Mas existem suas diferenças. No Brasil, por exemplo, você tem grande industrialização, chamado Polígono Industrial do Sudeste. No México e na Argentina também. Áreas mais modernas do território latino-americano têm variados tipos de indústria e produção diversificada de bens. No Brasil também existem tecnopolos, como em Florianópolis, Recife, Campinas, São Carlos, São José dos Campos, algumas localizadas em São Paulo,
que abrigam centros de pesquisa, empresas e universidades. Entre eles, o Centro Aeronáutico de São José dos Campos, né, o ITA, que é um dos maiores institutos de tecnologia aeroespacial do mundo. Agora, na área de comércio e serviços, a partir da década de 70, o desenvolvimento e implantação de novas tecnologias da indústria, concentração de terra e modernização do campo vão favorecer a urbanização e o crescimento do setor terciário, né, do comércio e dos serviços. O que era dispensado no campo e o que era dispensado na indústria, né, mão de obra, vai para o comércio, para a prestação de serviços. Atualmente, o setor é o que mais emprega pessoas na América inteira, na anglo-saxônica e na latina. Nos países mais desenvolvidos, o crescimento da produção industrial foi alavancado pela utilização de novas tecnologias, enquanto o crescimento do comércio e dos serviços teve como base a incorporação da mão de obra em primeiro momento. Nos menos desenvolvidos, também se percebe a forte participação do setor terciário, embora a importância de algumas atividades do setor primário ainda seja grande, como a gente viu, países que ainda dependem basicamente da agricultura. Algumas principais áreas de concentração da atividade, né, são as cidades. Porém, quase todos os países da América Latina, industrializados ou não, elas não conseguem absorver o grande contingente de mão de obra dispensada no setor primário, ou seja, no campo. Resulta em falta de políticas públicas adequadas, que vai agravar problemas sociais em áreas urbanas, aumentando o índice de favela, desemprego, criminalidade, entre outros. Já as condições de trabalho nas cidades da América Latina também é significativa, principalmente pelo problema, né? Alguns fatores, como a maior complexidade da economia, a mecanização do campo, a crescente automação das linhas da produção industrial, contribuem para a ampliação do setor terciário. Atualmente, que é o setor que mais emprega, como eu disse agora há pouco. No entanto, esse crescimento não tem sido tão intensivo a ponto de conseguir pegar todo mundo. Isso causa uma hipertrofia do setor terciário, ou seja, muito desemprego e a falta de capacidade de absorção desse tipo de mão de obra. Certo? Essa foi uma aula sobre a América, população e economia. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu curtir. Todo o conteúdo está no www.escolaeducandomais.com. Beijos do Gitio e até a próxima.